não comer bicho que cisca para trás, ou então comer uva e romã e guardar os carocinhos na carteira, ou ainda comer lentilha. Dependendo de onde você tá, existe uma superstição ou uma tradição de ano novo que é relacionada à comida para trazer boa sorte. Mas no século XIX, as comidas que eram tomadas como ideais para o ano bom parecem ter trazido uma satisfação e uma alegria mais imediatas do que para os outros dias que começavam à meia-noite. Havia celebrações de Ano Novo, ou de Ano Bom, como se dizia então, para todos os gostos no Brasil do século XIX, como nos contam as muitas referências a essa data em anúncios e crônicas publicados nos jornais e também em obras literárias. No Espírito Santo, por exemplo, na última década daquele século, do século XIX, o convento de São Francisco convidava a todos para participar de uma missa solene, em ação de graças ao ano que se principiava, às 10 horas da manhã daquele dia 1º de janeiro. Já no Rio de Janeiro, em 1882, nós temos notícias de uma grande festa de Ano Novo, com um esplêndido programa repleto de artistas da Companhia Equestre, que prometia felicidade a todos que assistissem ao espetáculo e dizia o seguinte: as moças casarão, as velhas rezarão, os casados unir-se-ão, os moços conquistarão, os velhos remoçarão, as sogras se calarão e todos ganharão dinheirão. Em São Paulo, mais precisamente em Mojimirim, um leitor do Correio Paulistano contava que ali, na virada de 1862 para 1863, algumas pessoas iriam solenizar o dia de Ano Bom com um soirée. E, pelo que ele descreve, todo mundo estava muito animado. Os festejos que envolviam esse dia parecem ter movimentado o comércio das cidades, que ofereciam aos seus moradores e clientes produtos especiais para a ocasião. Nós encontramos muitos anúncios de norte a sul do Brasil de itens que poderiam ser usados ou dados para presente no Ano Bom. Era parte das comemorações tanto dos que se dedicavam às atividades religiosas e familiares, quanto os que saíam e caíam na balada, dar mimos de presentes às moças que estavam paquerando ou aos afilhados e outros familiares. A gente encontra muitas referências a sortimentos de fantasias para presente e sobretudo de caixinhas de materiais variados, papelão, vidro, seda, e de cestinhas e de cartuchos que eram recheados com frutas cristalizadas ou com outro produto que fazia um maior sucesso, as amêndoas doces. Em muitos dos lugares em que eram vendidas essas caixinhas e cartuchos, não só nas confeitarias e fábricas de refinação, mas em lojas comuns, também era possível comprar as tais amêndoas super finas, chamadas de dragées ou de confeitos. As amêndoas vendidas nesses lugares eram geralmente feitas em grandes quantidades, com máquinas especiais para confeitá-las e que parecem assim uma máquina para preparar cimento, sabe? Como nem todo mundo comprava essa comida que virava um verdadeiro mimo para começar o ano com doçura e com requinte, também pelos preços que acabavam custando essa iguaria, muita gente, como nós aqui, preferiam fazer os próprios presentes comestíveis. E são muitas as receitas dessas amêndoas confeitadas nos livros de cozinha daquele século, que resultavam em doces com coberturas diferentes, às vezes mais fininhos, às vezes mais granulados. Elas aparecem, por exemplo, no Confeiteiro Popular de 1879 e no Doceiro Nacional, que a gente já falou um pouquinho no vídeo sobre doce de leite, além de aparecer no Dicionário do Doceiro Brasileiro de 1882. Esse último livro ele foi organizado pelo Dr. Antônio José de Souza do Rego e prometia apresentar milhares de receitas, pela maior parte novas, de doces de todas as qualidades. Uma obra, como constava na sua capa e no seu título, de maior utilidade até hoje conhecida e dedicada especialmente às mães de família. Eu escolhi a receita desse livro por ela ser mais básica, ou melhor, por ser uma base única de preparo que vocês podem aromatizar, como indica o próprio autor, com baunilha, canela, água de rosas. E eu vou deixar os jeitos de fazer a variação comentados pelo autor na descrição do vídeo, se você quiser se aventurar aí em outros sabores. E olha, eu tenho certeza que você já experimentou ou pelo menos sentiu o perfume maravilhoso dessa receitinha em algum passeio por aí. Essa receita ela é feita com 3 ingredientes: 250 ml de água,
500 gramas de açúcar, eu estou usando demerara, mas pode ser açúcar refinado ou mesmo cristal, e 500 gramas de amêndoas. Nós vamos começar descascando as amêndoas, já que elas são a estrela do preparo e também o ingrediente mais caro. Você pode comprar amêndoa já descascada, mas não é difícil de tirar você mesmo essa pelinha e começar o ano poupando um dinheirinho. Deixe a amêndoa de molho em água fervente por uns 15 minutos. A pele vai soltar bem fácil, vocês vão ver que é quase um movimento de estralar os dedos e a pelinha solta. Depois, a amêndoa vai estar um pouco úmida, então ou você deixa ela secando ao sol, ou então deixa uns minutinhos no forno antes de ela começar a torrar, para ela ficar assim menos úmida, mais sequinha, vai ser melhor para a receita. Ponham-se em uma caçarola 1/4 de litro d'água, com 500 gramas de açúcar e 500 das ditas amêndoas descascadas, que se vão virando com uma espátula até começarem a estalar e a destacarem-se do açúcar. Tira-se então metade da calda e continua-se a cozinhar as amêndoas até que o açúcar comece a ligar-se de novo a elas, evitando-se com muito cuidado que fervam muito. Vai se pondo aos poucos a calda que se tirou, até que esteja tudo tirado as amêndoas. Deitam-se em uma peneira para as fazer esfriar e antes de completamente frias, separam-se as que estiverem ligadas umas às outras. Pode-se variar de muitas maneiras o sabor das amêndoas. Mas as referências a esses docinhos não são exclusivas nem do Brasil oitocentista e nem do Ano Novo. A amendoeira, que é a árvore que dá as amêndoas, é originária, na verdade, da Ásia Central. Ela foi muito utilizada pelos persas, que passaram a cultivá-las na Ásia Menor e depois começou a ser usada pelos gregos ainda no século VI a.C. e foi disseminada pelos árabes pelo Mediterrâneo. Elas podiam ser divididas em duas qualidades majoritariamente: as amargas, usadas desde a Idade Média na medicina, e as doces, que eram consumidas como doce mesmo ou como parte de pratos salgados. A cultura dessa planta foi recomendada por ninguém menos que Carlos Magno, o famoso rei da França, uma indicação que, se não foi totalmente seguida naquele tempo, se fixou com o passar dos anos. Nós encontramos na França, já no século XVIII, diversas descrições de que elas eram plantas comuns em jardins. E é claro que elas não eram só enfeites. Nesse meio tempo, nós começamos a encontrar menções às amêndoas como alimento e como presente. Um presente assim, sofisticado e dado às pessoas mais distintas. É mais ou menos desse jeito que a gente vai ver as amêndoas aparecerem numa narração sobre a viagem de Vasco da Gama para as Índias, que a gente já comentou um pouquinho no primeiro vídeo da série sobre a canja. De acordo com Gaspar Correia, que era um cronista português, em 1498, Vasco da Gama teria servido ao rei de Melinde, um reino que ficava ali na costa oriental da África, as amêndoas confeitadas. E esse rei ficou super impressionado com a riqueza dos portugueses, entre outras coisas, por conta dos itens que estavam sendo levados ali à mesa. Na mesa posta com toalhas de Flandres formosas, colocaram muitas conservas e confeitos, e amêndoas confeitas e caixas de marmelada, de acordo com esse cronista. Já no século XVIII, o historiador francês Legrand d'Aussy, ao contar sobre o passado daquele povo, informa que em 1594, quando o rei Henrique IV fez a sua entrada em Paris, foi presenteado pelos senhores daquela cidade com castiçais, uma bebida feita à base de amêndoas e as dragées, esse confeito que nós estamos fazendo hoje. Aliás, de acordo com ele, no Ano Novo, nos casamentos, nos batizados, dava-se temperos, as caixas de dragées e os confeitos secos que os padrinhos distribuem até hoje, no século XVIII, quando eles seguram a criação sobre a pia batismal, são um vestígio desse antigo costume. Esse costume de dar as amêndoas de presente saiu da nobreza europeia e chegou nas cidades brasileiras no século seguinte, como a gente viu, entrando assim no cotidiano das pessoas.
elas aparecem entre os produtos apresentados em exposições, como as que a gente já contou no vídeo sobre panetone, que você pode conferir clicando em algum lugar aqui da tela. Numa espécie de pré-seleção dos produtos que representariam o Brasil nas exposições internacionais, havia uma exposição nacional. Em 1866, um ano antes da exposição internacional que a gente já falou, a gente encontra vários confeitos de amêndoas representando a província do Rio de Janeiro nessa exposição nacional e depois, na Grande Exposição Internacional de 1867 em Paris, são as castanhas do Brasil, feitas com essa mesma técnica, que são enviadas para mostrar os nossos produtos, uma mistura de tradição e modernidade. E olha, parece que hoje, além de perfumar os shoppings, o doce segue fazendo sucesso, tanto com a cobertura mais cristalizada, quanto com uma casquinha assim mais lisa, como se fosse um ovinho. Tanto que em Portugal, por exemplo, elas substituem os ovos de Páscoa e são chamadas de amêndoas de Páscoa, confeitadas com açúcar ou assim, para os mais abertos a modernidades, com chocolate. Em várias regiões da Itália, para celebrar casamentos, os convidados ganham 5 docinhos, 5 confetes, que simbolizam os votos do casal: felicidade, fertilidade, longevidade, riqueza e saúde. Algo semelhante acontece em casamentos gregos, em que a amêndoa, que é chamada de colfeta, é distribuída pela noiva aos convidados. E ela ainda faz sucesso com o nome de Jordan Almonds, também há bastante tempo e em muitas ocasiões com o Ano Novo nos Estados Unidos. As nossas amêndoas ficaram branquinhas, bem cobertas e açucaradas, e o cheiro aqui tá delicioso. Eu vou dar as minhas amêndoas, ou uma parte delas pelo menos, para presente. Escolhi uma caixinha bem bonita para presentear e sugiro que você faça o mesmo. Na hora de servir, se você quiser que as suas amêndoas ou outras castanhas que você estiver usando fiquem ainda mais crocantes, é só deixar uns 5 minutinhos no forno alto. Mesmo compondo comemorações diferentes, com vários nomes e com cores e com coberturas diversas, as amêndoas confeitadas estão associadas aos bons votos e aos melhores desejos no início de um ciclo, como o nascimento, o batizado, o casamento ou o ano novo, ou então ano bom. São com esses votos e com esse doce tão gostoso que eu me despeço de vocês nesse ano e espero encontrá-los em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!